Hoje a gente vai começar a sequência aí de aulas da Lei Orgânica do município de São João de Meriti, tá? A gente vai dividir aí em etapas para não ficar tão massivo o estudo, tá bom? Lembrando que se você gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clique aqui no sininho para você receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo, tá bom? Lembrando, muito obrigado, bons estudos a todos e vamos para a aula. Concurserianos e concurserianas do meu Brasil, chegamos aqui mais uma vez na aula 8 da Lei Orgânica do município de São João de Meriti. Então vamos dar continuidade, vamos seguir aí as etapas e vamos estudar, ok? Beleza, hoje a gente vai dar continuidade aqui falando sobre o artigo 40, só fazendo o meu jabazinho aqui. Lembrando que 50 questões comentadas aqui embaixo na descrição. As 50 questões dá para você estudar só pelas questões. Então, o material de apoio ele serve para você estudar também, claro. Mas se você quiser, assim, não tem muito tempo de estudar, ali já no campo de batalha você já consegue estudar com os comentários. E ainda tem o nosso audiobook não, nosso e-book para você aprender a gravar qualquer coisa de graça, 0800, não paga nada, tá bom? Eu vou deixar essa aula em PDF também, salva, se você quiser salvar ela, eu vou deixar ela em PDF aqui na descrição, tem meu WhatsApp, tem nosso site, tem tudo, beleza? Então vem com o papai aqui que agora você vai aprender o artigo 40 da Lei Orgânica do município de São João de Meriti, tá? Então, o que diz o artigo 40 aqui? Ele está dizendo o quê? Ó? Vamos ler aqui na íntegra. A matéria constante de projetos de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, vamos resumir esse artigo para você entender legal, tá? Então, vem comigo, vem com o papai. Isso significa que se um projeto de lei ele é rejeitado, os seus proponentes não podem simplesmente apresentar a mesma matéria em um novo projeto na mesma sessão legislativa. É necessário que a maioria absoluta dos membros da Câmara proponha uma nova votação sobre a matéria em questão. A maioria absoluta dos membros da Câmara é definido como metade mais um número do total de deputados que compõem a casa. Beleza? Então vamos supor, vou colocar um exemplo aqui, se a Câmara tiver, sei lá, 513 deputados, a maioria absoluta será 257 deputados, ok? Maravilha, artigo 41, ele fala o seguinte: as leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverão solicitar a delegação à Câmara Municipal. Então, as leis delegadas não é o feminino de delegado, tá, gente? Elas são leis que permitem ao Poder Executivo, no caso o prefeito, né, elaborar normas com força de lei, beleza? Mas com algumas limitações. O que isso significa? Que o prefeito pode ter uma certa autonomia para criar essas normas, mas não pode fazer o que quiser, tá? Então, ele estabelece que cabe ao prefeito solicitar a delegação à Câmara Municipal. Isso quer dizer que ele precisa pedir permissão aos vereadores para elaborar essas leis delegadas. E a Câmara Municipal, por sua vez, precisa analisar o pedido e autorizar ou não a delegação. Em outras palavras, o prefeito não pode simplesmente sair criando leis delegadas sem autorização da Câmara Municipal, né? Ele não pode sair criando lei lá a rodo. Ele precisa seguir os trâmites legais e pedir permissão aos vereadores. Tem que ir lá, opa, vereador, tudo bem? Como é que tá? Estou criando uma lei aí, estou criando uma lei delegada, queria a sua autorização. Tem que chegar lá e falar, tá? A Câmara ela vai avaliar criteriosamente o pedido para garantir que as normas criadas pelo prefeito estejam de acordo com a Constituição e com o interesse público. Eita lelê, que é muita informação, mas depois, quando você estiver sentadinho lá, quando você estiver trabalhando, sendo um servidor público, você vai ter uma outra sensação, é uma outra energia, é uma parada que transcende a consciência. Então fica relaxado que tudo vai dar certo. Então aqui no parágrafo 1 do artigo 41 ele diz o quê?
Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Câmara Municipal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então vamos entender melhor o que significa isso daí. Vem com o papai. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a delegação de elaboração de leis é uma exceção à regra geral, que é a da que as leis devem ser elaboradas pelo Poder Legislativo, no caso, a Câmara Municipal. Ou seja, quando a Câmara Municipal autoriza o prefeito a elaborar leis delegadas, ela está abrindo mão de parte de sua atribuição legislativa. No entanto, esse poder de delegação não é absoluto. Existem algumas matérias que não podem ser objeto de delegação, né? Como as competências exclusivas da Câmara Municipal, por exemplo. Isso significa que certas decisões, como a eleição da mesa diretora ou a criação de comissões, por exemplo, são de responsabilidade exclusiva dos vereadores e não podem ser delegadas ao prefeito. Outra limitação é a matéria reservada à lei complementar. A Constituição Federal, galera, ela estabelece que certas questões devem ser regulamentadas por leis complementares que têm um processo de elaboração mais rigoroso e exigem uma maioria qualificada para aprovação. Essas matérias não podem ser objeto de leis delegadas. Então, a legislação sobre os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos também não podem ser objeto de delegação. Essas são matérias que têm um impacto direto na gestão financeira do município, portanto, precisam ser tratadas com cuidado pelo Poder Legislativo. Em resumo, fazendo um pacotão, esse artigo ele quer dizer que a delegação de elaboração de leis pelo prefeito tem limites, que certas matérias não podem ser objeto de delegação. Essas limitações são importantes para garantir que as decisões mais importantes sejam tomadas pelo Poder Legislativo, que representa a vontade popular. Maravilha? Vamos seguir aqui falando do artigo 32. Desculpa, artigo 42. As leis complementares serão aprovadas por 2/3 da Câmara Municipal, observados os demais termos da votação das leis orgânicas. Então, o que quer dizer isso daí, gente? A gente lê, mas não entende nada. Então, quando você explica, fica melhor o entendimento, fica mais leve, fica mais tranquilo. Então, mas o que são essas benditas leis complementares? Nada mais é que tem o objetivo de complementar. É simples. As leis complementares complementam. Entendeu? Ou elas detalham o que foi estabelecido pela Constituição Federal. Entendeu? Então elas tratam de assuntos específicos e têm um caráter mais técnico do que político. Então, voltando aqui ao artigo 42, ele estabelece que a aprovação das leis complementares devem ser feita por 2/3 da Câmara Municipal. O que quer dizer isso? Isso significa que é necessário um quórum mais elevado do que o exigido para a aprovação das leis ordinárias, que é a maioria simples dos vereadores presentes na sessão. Então, a exigência desses 2/3 para aprovação das leis complementares tem uma razão de ser, né? Olha que lindo. Essas leis são consideradas mais importantes do que as leis ordinárias. Por quê? Porque tem um caráter mais técnico. E muitas vezes elas tratam de assuntos que podem afetar diretamente a vida dos munícipes. Por isso, é necessário que haja um consenso mais amplo entre os vereadores para a sua aprovação. Então, por fim, o artigo 42, ele estabelece que a votação das leis complementares devem observar os demais termos da votação das leis orgânicas. Isso significa que o processo de votação das leis complementares deve seguir as mesmas regras previstas na lei orgânica do município, como o prazo de tramitação, por exemplo, a possibilidade de emendas e a exigência de quórum para aprovação. Ok? Parágrafo único são leis complementares dentro de outras previstas nesta lei orgânica. Então,
o Código Tributário Municipal, o que quer dizer o Código Tributário Municipal? Calma, respira, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz, você não tem problema nenhum na vida, você não tem nenhum problema na vida, não tem conta para pagar, não tem nada, não pense em nada agora. Agora você está pensando em estudar para passar no concurso. Claro que você tem problema e tem conta para pagar, não é para você deixar as contas sem pagar não, pelo amor de Deus. Mas é só para você ficar focada ou focado aqui para você conseguir absorver o conteúdo desse material. Ok, então o que quer dizer o Código Tributário Municipal? É um conjunto de regras que determina como vai funcionar os impostos cobrados pela prefeitura. Né? Como vai funcionar os impostos cobrados pela prefeitura. Lá tem o que? Lá estão estabelecidas as alíquotas, os prazos de pagamento, descontos e possíveis punição para quem não pagar tudo direitinho. É como se fosse uma espécie de manual de instruções para pagar os impostos. Então esse é o Código Tributário Municipal. O 2 é o Código de Obras. O Código de Obras é um conjunto de regras que define como construir algo, como uma casa, um prédio, uma ponte. Nele estão estabelecidas as normas para a construção, desde que os materiais a serem usados até as medidas de segurança necessárias. Então, nele vai estar estabelecidas essas normas, desde materiais a serem usados e as medidas de segurança necessárias, ok? É como um guia para garantir que tudo seja construído de forma correta e segura, tá? O Código de Posturas, que é o 3, é um conjunto de regras que determina como deve ser o comportamento das pessoas da cidade. Ele inclui, por exemplo, normas sobre como descartar o lixo, sobre a emissão de ruídos, sobre a venda de ambulantes, entre outros. É como um manual de boas maneiras para o convívio em sociedade. Estatuto do Magistério. Nesse caso aqui ele define os direitos e deveres dos profissionais na área de ensino, como professores e funcionários de escola. Lá estão estabelecidas normas para contratação, formação, salários, condições de trabalho e muito mais. É como um guia para garantir a qualidade do ensino da cidade. Instituidora Instituidora da Guarda Municipal. Né? Desculpa, eu pulei. É o Estatuto dos Funcionários. Então é o Estatuto dos Funcionários Públicos, que é o conjunto de regras que a gente já estudou, que define os direitos e deveres dos funcionários públicos da prefeitura. A gente já estudou aqui bastante isso, inclusive. Lá estão estabelecidos o quê? A norma para contratação, formação, salários e condições de trabalho desses profissionais. Beleza? O 4 aí vem a Instituidora da Guarda Municipal, que é a lei que cria a Guarda Municipal, que é uma instituição responsável pela segurança pública na cidade. Ela estabelece as normas para a formação, treinamento e atuação desses profissionais. 5, 6, 7. Da criação dos cargos, funções ou empregos públicos. Então, são leis complementares, essa daqui. E o que ela faz? Papai vai explicar agora para você entender. É uma lei que estabelece as regras para a criação de novos cargos, funções ou empregos públicos da prefeitura. Ela define as atribuições, salários, condições de trabalho, enfim. E por último, do plano diretor do município, que é um conjunto de regras que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade. Ela define as áreas de preservação ambiental, as normas para a construção de edifícios, as vias públicas e o sistema de transporte. É como se fosse um guia para garantir ali o desenvolvimento sustentável e a qualidade da vida da cidade. Ok? Vamos aqui para o artigo 43, respira fundo que a gente vai para o artigo 43 agora. Então o artigo 43 ele fala o seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema do controle de cada poder. Então a Câmara Municipal ela faz tudo. Ela pega ali a fiscalização contábil,
a financeira, a orçamentária, a operacional, patrimonial, economial, legitimial, eu nem sei se existem essas palavras, mas ela gosta ali do controle total, né? Então essa fiscalização, ela é externa, ela é tanto externa como interna, porque ela também mexe com a administração direta e indireta. Então essa fiscalização externa pela Câmara Municipal, ela analisa a utilização dos recursos públicos, bem como a eficiência e eficácia das ações realizadas pelo governo municipal e suas entidades, por exemplo. Além disso, cada poder também tem o seu próprio sistema de controle interno para monitorar a execução do orçamento e das despesas realizadas. Qual é o objetivo disso? O objetivo é garantir que o dinheiro público seja utilizado de forma correta e transparente, visando o bem-estar da população. Artigo 44, o controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Então, o Tribunal de Contas ou o órgão estadual competente nesse caso, né? É um órgão técnico especializado que auxilia a Câmara Municipal na fiscalização das contas públicas. Ele realiza uma análise minuciosa ali, bonitinha, das contas do município. Ele verifica se as receitas e as despesas foram realizadas de acordo com as normas legais, né? E tais como a legalidade, a eficiência, a eficácia e a transparência, né? Então, essa avaliação, por que ela é importante? Porque ela vai garantir que o dinheiro público, nosso dinheirinho público, esteja sendo utilizado de forma adequada, evitando desperdício e mau uso dos recursos, além de ajudar a identificar possíveis irregularidades, fraudes e desvios de recursos públicos. Com isso, busca-se assegurar a responsabilidade e a transparência na gestão dos recursos públicos em benefício da população. Ok? Vamos embora então. Vai acabar já já, mas calma que ainda tem um pouquinho, tá? Falando um pouco ainda do artigo 44, no parágrafo 1, ele diz que as contas deverão ser apresentadas até 60 dias do encerramento do exercício financeiro. Então, o que esse parágrafo ele estabelece? Que as contas do município devem ser apresentadas até 60 dias após o fim do ano financeiro, ou seja, até o final de fevereiro. Beleza? O 2 diz aqui, ó, se até esse prazo não tiverem sido apresentadas as contas, a comissão permanente de fiscalização o fará em 30 dias. Então, caso as contas não sejam apresentadas dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, no caso 60 dias, a comissão permanente de fiscalização tem 30 dias para fazer essa fiscalização. No parágrafo 3, apresentadas as contas, o presidente da Câmara as colocará pelo prazo de 60 dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade na forma da lei publicando o edital. Então, após a apresentação das contas, o presidente da Câmara tem 60 dias para disponibilizar para qualquer contribuinte examinar. Então, se houver dúvidas sobre a legitimidade das contas, um edital deve ser publicado para que a população possa questioná-las de acordo com a lei. Maravilha? Então, vencido o prazo do parágrafo anterior, as contas e as questões levantadas serão enviadas ao Tribunal de Contas para emissão de parecer prévio. Então, venceu o prazo do parágrafo anterior, que seria de 30 dias, venceu o prazo, de 60 dias, venceu esse prazo, as contas e as questões levantadas serão enviadas ao Tribunal de Contas para a emissão de parecer prévio. Então, o que isso significa? Que o Tribunal de Contas fará uma análise inicial das contas para emitir uma opinião sobre a legalidade, legitimidade e economicidade dos gastos. Ok? Parágrafo 5. Recebido o parecer prévio, a Comissão Permanente de Fiscalização sobre ele e sobre as contas dará seu parecer em 10 dias. Então, após receber o parecer prévio do Tribunal de Contas, a Comissão Permanente de Fiscalização tem 10 dias para dar seu próprio parecer
sobre as contas e sobre o parecer prévio. Ok? Parágrafo 6. Somente por decisão de 2/3 do membro da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, o que ele estabelece aqui? Para que o parecer prévio do Tribunal de Contas não prevaleça, né? Para que o parecer prévio do Tribunal de Contas não prevaleça, é necessário que 2/3 dos membros da Câmara votem contra ele. Isso significa que o parecer prévio tem um grande peso na decisão da Câmara Municipal e só pode ser desconsiderado em casos excepcionais. Ok? Artigo 45. A Comissão de Fiscalização, diante dos indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade responsável que, no prazo de 5 dias, preste o esclarecimento necessário. Então, a Comissão de Fiscalização, né, se houver indícios de despesas não autorizadas, a Comissão de Fiscalização ela vai lá, ela solicita à autoridade responsável que preste esclarecimento em um prazo de 5 dias. Essa autoridade responsável pode ser o prefeito, um secretário municipal ou qualquer outro gestor responsável ali pelo uso dos recursos públicos. A ideia é o quê? A ideia é identificar indícios de irregularidade. A Comissão de Fiscalização pode ser que ela possa questionar o responsável para que ele dê explicações e esclareça os fatos. Isso ajuda a garantir aquela velha e querida transparência, né, e legalidade no uso dos recursos públicos, evitando gastos indevidos, corrupção, etc. É uma medida importante, né, e a gente tem que levar em consideração a manutenção da integridade e da ética do serviço público. Parágrafo 1. São prestados os esclarecimentos ou considerados suficientes, a Comissão Permanente de Fiscalização solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria e caráter de urgência. Opa, Brasil! Então, isso significa que a Comissão de Fiscalização tem o dever de fiscalizar o uso do dinheiro público, caso identifique, claro, indícios de despesas não autorizadas. Ela deve cobrar explicações da autoridade responsável. Se essa autoridade não apresentar esclarecimentos suficientes, o Tribunal de Contas será chamado para avaliar a situação e emitir um parecer conclusivo em caráter de urgência, de modo a evitar maiores prejuízos aos cofres públicos. O parágrafo 2 está em irregular despesa, conforme o Tribunal de Contas, a Comissão Permanente de Fiscalização, se julgar que o gasto possa causar dano irreversível ou grave lesão à economia pública, propará à Câmara Municipal a sua sustação. Então, aqui, sustação não é a Câmara tomar um susto. Não é isso, tá? Então, ela vai estabelecer que, caso a despesa seja, né, considerada irregular, a sustação, nesse caso, se refere à ação de suspender, de cancelar, de interromper algo. Então, desde que ela julgue, né, ela vai fazer isso desde que ela julgue que o gasto possa causar dano irreversível ou grave lesão à economia pública. Em outras palavras, se o Tribunal de Contas identificar alguma irregularidade na despesa e a Comissão da Fiscalização entender que essa despesa pode trazer prejuízo, a comissão pode sugerir à Câmara Municipal que suspenda essa despesa. Isso é uma forma, com certeza, de garantir que o dinheiro público seja utilizado de forma ali corretinha, transparentinha, protegendo a economiazinha e os interesses da populaçãozinha. Beleza? Então, é isso aí. Será que tem mais? Deixa eu ver. Tem mais, artigo 46, olha só que maravilha. O que é que ele fala aqui, ó? Os poderes legislativos e executivos manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de quê? Então, o poder legislativo e executivo aqui, ó, vão trabalhar juntinhos, ó, casadinhos, de forma integrada. Então, ele vai avaliar aqui, ó, o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas do governo e dos orçamentos do município. Então, o primeiro objetivo da avaliação, esse aqui do parágrafo 1, é verificar se as metas, né, eles vão verificar se as metas do plano plurianual
bem como a execução dos programas do governo e dos orçamentos do município estão sendo cumpridos de forma prevista, né? Ele quer garantir aí que os recursos públicos estão sendo utilizados de forma adequada, né? De forma eficiente, de forma legal. Além disso, essa avaliação permite identificar possíveis problemas ou falhas no processo. Então, permite a correção da rota, a adoção de medidas para a melhoria da gestão pública. No 2, ela vai comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial dos órgãos e unidades da administração municipal. Então, o que é que diz aqui? Significa que a Câmara deve verificar se os recursos públicos estão sendo utilizados de forma correta e se os gastos investidos eles estão de acordo com as leis e normas vigentes. Além disso, a avaliação ela deve verificar se a gestão está sendo eficaz e eficiente, ou seja, se está cumprindo seus objetivos de forma satisfatória e se está utilizando os recursos de forma racional e econômica. Ok? Beleza. O 3, ele vai dizer o quê? O 3, ele vai dizer aqui, ó. Ela vai exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município. Então, por exemplo, se o município conceder um aval a uma empresa para obtenção de empréstimo, por exemplo, o órgão de controle ele deve verificar se essa concessão de aval foi feita dentro das normas legais, se o valor do empréstimo é coerente com a situação financeira da empresa e se há garantia suficiente para que o município não sofra prejuízos, aí sim, né, ela faz essa liberação. Então, de forma similar, o órgão de controle deve verificar se o município está gerenciando adequadamente seus direitos e haveres, como imóveis, veículos e outros bens patrimoniais, evitando perdas e danos no erário público. Ok? Beleza? E ela vai verificar também para que a empresa não sofra prejuízo em caso de inadimplência da empresa, tá? Então ela faz essa análise. Ela controla as operações de crédito, né? Ela faz essa análise mais profunda. Então, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Então, o controle externo é uma função importante na fiscalização das contas públicas. Ela visa garantir que o dinheiro arrecadado pelo governo seja utilizado de forma correta e transparente sem desvios. Dessa forma, a colaboração da Câmara Municipal é fundamental para que o controle externo possa cumprir sua missão com eficiência e eficácia. Então, isso significa que a Câmara Municipal ela deve colaborar com o Tribunal de Contas ou órgão estadual competente que exerce o controle externo, prestando informações e fornecendo os dados necessários para que esses órgãos possam fiscalizar a gestão financeira e orçamentária do município. Então vamos continuar aqui. Eu acho que essa é a parte final. Agora chegou ao final. Tem que ter chegado ao final, né? Porque já está uma aula muito grande. Então o artigo 46 ele vai dizer o que no parágrafo 3? A Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal, tomando conhecimento de irregularidade ou ilegalidade, poderá solicitar à autoridade responsável que no prazo de 5 dias preste esclarecimentos necessários, agindo de forma prevista no artigo 1 do parágrafo 1 do artigo anterior. Então, esse parágrafo ele estabelece que a Comissão Permanente de Fiscalização Municipal, ao tomar conhecimento de irregularidades ou ilegalidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial do município, poderá solicitar à autoridade responsável que preste os esclarecimentos necessários no prazo de 5 dias. Essa solicitação deve seguir o mesmo procedimento estabelecido naquela lei lá que a gente acabou de ler. Ou seja, caso os esclarecimentos não sejam prestados ou sejam considerados insuficientes, a comissão pode solicitar um pronunciamento conclusivo do Tribunal de Contas em caráter de urgência. Parágrafo 4. Entendendo o Tribunal de Contas pela irregularidade ou irregularidade ou ilegitimidade ou ilegalidade, a Comissão Permanente de Fiscalização proporá à Câmara Municipal as medidas que julgar convenientes à situação.